Vamos lá, pessoal. Ó, só relembrando que eu já passei para vocês em sala de aula, o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente sempre vai usar essas duas fórmulas se tiver tempo. Então, se tem o valor do tempo de t, eu aplico o Vovat aqui e o sorvetão. Então, aplico a fórmula da equação de velocidade horária e a fórmula de deslocamento horário. Se não tenho informação do tempo, que não é o caso da prova de vocês, né? Porque eu falei que não ia dar Torricelli, aí eu aplico a equação de Torricelli, que é essa de baixo, que envolve velocidade, aceleração e deslocamento. Não tem tempo nessa equação. Então, quando vocês forem fazer um exercício de vestibular, o exercício eu tenho a aceleração constante e não nula, diferente de zero, que caracteriza o movimento uniformemente variado, e tenho informação de tempo. Eu vou usar essas duas equações de cima. Se eu não tiver essas informações, não tiver informação de tempo, o exercício vai me dar a informação da velocidade inicial e final, e aí aceleração ou deslocamento. Ou ele me dá a velocidade inicial, aceleração, deslocamento e pede a final, mas ele não vai te dar o tempo e vai te dar variáveis para você calcular alguma variável nessa equação, tá? Então, atentos aí nessa questão se tem tempo, se não tem o tempo. Outra coisa são as equações horárias. Se eu pegar aqui, velocidade é igual velocidade inicial, aceleração e tempo, a velocidade é constante e a aceleração é constante. Então, eu vou ter uma equação horária de velocidade em função do tempo. Por exemplo, se eu tivesse uma equação aqui, 5 mais 2t, eu já sei que a velocidade, só pela equação, que a velocidade inicial é 5 metros por segundo e que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Só pela equação eu já tenho esses valores. Então, tem bastante exercício que dá a equação, então vocês precisam ficar atentos também a essas constantes, né? Os valores que estão na equação horária, né? Quem são as variáveis. Outra informação é a equação horária do deslocamento. Na equação horária do deslocamento, você também tem algumas constantes. Então, quando a gente tiver essa equação, nós teremos também algumas constantes. Vamos supor que eu tenho uma equação aqui que seja 50, depois 10t, e aqui na frente mais 5t quadrado. Então, eu já tenho as informações todas aqui, porque o deslocamento inicial ele é constante, a velocidade inicial é constante e a aceleração é constante. Eu tenho uma função de S, né, do deslocamento em função do tempo também. O que vocês precisam tomar cuidado aqui? Ó, o S0 é direto, o V0 é direto, a aceleração não. Por quê? Porque eu tenho um dividido por 2 aqui. Então, esse 5 vai ser A dividido por 2. Quando eu passar multiplicando aqui, o A vai ser igual a 10 metros. Ele é o dobro do que está aparecendo na equação. Porque a aceleração já foi dividida por 2 aqui. Então, ela era 10, virou 5. Tomem cuidado para não cair nisso daqui. Tem exercício na prova disso aí, tá? Outra informação que tem aqui nesse gráfico é a informação do movimento. Quando o movimento é retilíneo, uniformemente variado, eu tenho uma parábola com movimento. Vai aparecer esse gráfico para vocês em alguns determinados exercícios. Se a parábola for para cima, a aceleração ela é positiva. Se a parábola for para baixo, a aceleração é negativa. Então, o que indica se a aceleração é positiva ou negativa é a concavidade da parábola, tá? Aqui, por exemplo, se fosse um eixo de velocidade em função do tempo, x, y,
Se aqui fosse velocidade e aqui fosse, ou mesmo, né, que vai aparecer, eu acho, mais do que velocidade, deslocamento pelo tempo, o que que aconteceria? À medida que o deslocamento vai diminuindo em função do tempo, e o tempo vai aumentando, o gráfico vai descendo, então a velocidade está diminuindo. Se a aceleração é positiva e a velocidade é negativa aqui, eu tenho um movimento retrógrado e retardado, que é um ao contrário do outro. E aqui é positivo com positivo, eu tenho um progressivo e acelerado, tá? Ao contrário daqui, ó, a velocidade está aumentando, velocidade positiva, e a aceleração negativa por causa da concavidade da parábola. Então, o que que vai acontecer nesse aqui? Vai ser progressivo, porque a velocidade é positiva, ela está aumentando, e vai ser retardado, porque a aceleração está no sentido contrário da velocidade. E aqui vai ser retrógrado e acelerado, porque os dois estão no mesmo sentido, porque está diminuindo a velocidade e a aceleração é negativa também, tá? Então tomem cuidado com isso aí. Por isso que eu coloquei esses gráficos para vocês. Vamos para o exercício dessa parte. Dois exercícios para a gente fazer aqui para a gente treinar. Eu coloquei um exercício que eu dei na lista, dois na verdade. Coloquei dois parecidos aqui. Esses estão na lista de vocês aí, na lista que foi dada no Teams e na lista e no exercício que eu passei em sala. Esse segundo eu acho que eu não corrigi. Esses dois exercícios de gráfico de aceleração, mostrando que a aceleração é constante e não nula, esse primeiro é de movimento variado. O que que é movimento variado? Eu tenho movimento retilíneo uniformemente variado e tenho movimento retilíneo uniforme. Porque quando a aceleração é zero, o movimento, aqui a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Então aqui eu tenho movimento uniforme e aqui eu tenho movimento uniformemente variado. Nesses dois casos onde ela é constante e não nula, tá? O que que ele pede no primeiro? No primeiro, ele pede a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 0 a 24. Então, na escala de tempo, começa em 0 e vai até 24 segundos. Essa é a escala de tempo, tá? Eu tenho duas formas de resolver esse exercício. A primeira é por área. Eu calcular a área, as três áreas, aqui na verdade eu tenho três, né? A área 1, a área 2 e a área 3. Como que eu calculo? Ó, essa distância para mim, essa daqui, ela é a aceleração. E essa é o tempo. Se eu pegar a fórmula de aceleração, é o que? ΔV sobre ΔT. Se eu isolar aqui o ΔV, aceleração versus ΔT, aceleração pelo tempo, é igual à variação de velocidade. Então, as áreas aí, elas são iguais à variação de velocidade. O que é variação de velocidade? Só para a gente não se perder aí, né? Variação de velocidade é o final menos o inicial. Então, se eu tenho um trecho que é constante, a final e a inicial, ela vai ser igual. Isso aqui vai dar zero. Por isso que aqui, ó, a aceleração é zero vezes o intervalo de tempo, que é de 16, de 8 a 16, né, que dá 8 segundos aqui. Zero vezes 8 vai dar zero nesse trecho 2, tá? Porque a gente parte do princípio do movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante. Se ela é constante, é a mesma do início e é a mesma do final. Então aqui vai ser zero, porque as velocidades são iguais. Tá? Então, a primeira forma de resolver é por área. Ó, a área 1, o que que é? É menos 3 por de 0 a 8 vezes 8. Então, a área 1 aqui é menos 24, tá? Se eu tenho metros por segundo, que é aceleração por tempo, a área 1 é variação de velocidade, então isso daqui vai ser metros por segundo.
A área 2 é 0, porque a aceleração é 0, vezes de 8 a 16 também dá 8. Isso aqui vai dar 0 metros por segundo. E a área 3 é 6, ó, porque a aceleração é de 0 a 6, é esse intervalo aqui, né? Esse intervalo aqui de 0 a 6, então tem 6 de aceleração. E de 24, de 16 a 24, final 24 menos 16, dá 8 segundos também. Aqui eu vou ter 48 metros por segundo. Achei a área das três, ou a velocidade das três, né? O delta V1, o delta V2 e o delta V3, tá? A minha variação da velocidade total aí do trecho de 0 a 24 é a soma dessas variações. Então aqui eu vou ter a velocidade média. Essa é uma forma de resolver o exercício. Quando eu faço isso, deixa eu subir um pouco aqui. Quando eu faço isso, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter que a variação de velocidade de 0 a 24 segundos, ela é igual a menos 24 mais 0 mais 48. No final, isso daqui vai dar mais 24 metros por segundo. Cheguei na velocidade média. O que o exercício pede? Aceleração média. Aceleração é velocidade pelo tempo. Então, eu vou ter 24 metros por segundo sobre 24 segundos, porque o tempo é de 0 a 24. Ele quer no intervalo total. A aceleração média aqui vai ser 1 metro por segundo. Então, essa é a primeira forma de resolver o exercício. Eu chego em 1 metro por segundo, tá? Vamos para uma segunda forma de resolver. Numa segunda forma, o que que a gente tem? Como o movimento, o primeiro trecho é de movimento uniformemente variado, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar aqui o meu início de 1, aqui 2, então aqui em cima eu continuo em 2 também. Depois eu vou me deslocar para 3 e depois de 3 eu vou para 4. Então eu tenho um trecho de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Tá? Eu posso resolver isso como? Ó, se eu pegar velocidade, o Vovat aqui, aceleração pelo tempo, aceleração o gráfico me deu. A velocidade inicial, se o tempo é zero, a velocidade é sobre o tempo, a inicial é zero. A aceleração é menos 3 e o tempo, o intervalo de tempo é de 0 a 8, então é 8 segundos, vezes 8. Então aqui, de 1 até 2, a velocidade é de 24 metros negativa. A gente já tinha feito lá que é por cálculo de área. No trecho 2, ele inicia nessa velocidade e termina também nessa velocidade. Mas vamos lá, ó. No trecho 2, a velocidade é constante, não é? Se eu iniciar aqui em 24, ó, menos 24 é a minha inicial, porque eu estou aqui no trecho 2. Mais a aceleração é 0 e o tempo é 8. Isso daqui vai dar 0. Então, de 2 para 3, velocidade constante, a velocidade de 2 para 3 também é menos 24 metros por segundo. Está correto, por quê? Porque a gente tinha visto que aqui o movimento é uniforme. Então, aqui em 3 eu tenho 24 metros por segundo, tá? Menos 24 metros. Vou iniciar aqui com menos 24 metros por segundo. Então, o último trecho de 3 para 4, eu tenho uma velocidade inicial de menos 24 metros por segundo, que é a velocidade que a gente terminou o trecho 3, vezes a aceleração no trecho 3, de 3 para 4, é 6, vezes o tempo,
que é de 24, intervalo de tempo 24 e 16, né? Termina em 24, final, menos inicial, 24 menos 16, 8. Então, aqui vai dar menos 24 mais 48. Então, notem que a gente chega no 24 positivo de novo. Achei a velocidade média do trecho, tá? Fazendo parte a parte. Aí eu vou na aceleração, vou fazer a mesma coisa, 24 por 24, 24 a velocidade no final do percurso e 24 o tempo no final do percurso, do intervalo. Então, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Está aí a resolução da segunda forma. Na 2, na 2 não, nesse exercício que eu dei no caderno de vocês, em algumas salas eu não corrigi, acho que no DS eu não corrigi esse exercício, nós temos, é, deixa eu apagar aqui, a resolução parecida com essa que eu fiz agora, tá? Só que aqui ele pede outra coisa e a gente tem outras informações. Então vamos verificar o que a gente precisa fazer aqui, ó. Aqui eu vou resolver da mesma forma. Eu vou fazer aqui, eu tenho um ponto 1, que vem até um ponto 2, então eu tenho de 1 para 2, e depois eu tenho de 2 para 3. O meu final aqui é no ponto 3, tá? Qual que é a diferença? Ó, uma partícula que se move em linha reta está sujeita à aceleração em função do tempo, cuja variação com o tempo é mostrada no gráfico. Está aí o gráfico abaixo. Sabendo que no instante t0 a partícula se encontra num deslocamento inicial de 100 metros, então ele me deu o deslocamento inicial, tá? Então aqui é a fórmula de deslocamento. Movimento, aqui é movimento retilíneo, uniformemente variado. Como eu sei, aceleração constante diferente de zero. Se fosse zero, seria velocidade constante, movimento uniforme. Como é diferente de zero, então é uniformemente variado. E eu tenho duas acelerações aí, uma negativa e uma positiva nos dois trechos. O que eu faço aqui? Primeiro, ele quer saber o deslocamento. Mas para eu fazer o deslocamento, eu preciso da velocidade. Então eu vou precisar aqui, ó, por exemplo, no primeiro trecho, eu até consigo fazer, porque o sorvetão lá é o quê? S0, a velocidade inicial pelo tempo, aceleração pelo tempo ao quadrado sobre 2. Então, se eu aplicar aqui o deslocamento no primeiro trecho, o que eu tenho? O S0 eu tenho 100 metros, certo? O V0, se o tempo é zero, velocidade é deslocamento pelo tempo, a velocidade inicial vai dar zero, vezes o tempo aqui, zero, né? Que o nosso tempo também, posso pôr, né? Vai ficar zero, vezes. Qual é o tempo? Ó? O tempo é de 0 até 4 segundos, então é 4. Aqui o 4 é o tempo. Aceleração. A aceleração eu tenho. Ó, no primeiro trecho ela é constante, então de 1 para 2 é menos 4. Menos 4 vezes 4 sobre 2. Vezes 4 ao quadrado, né? Porque o tempo é ao quadrado, por 2. Então aqui vai dar 100 metros menos. Aqui eu posso cortar o 4 com o 2 por um 2 ali. 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Então, isso daqui vai dar 68 metros. Então, ele partiu de 100 aqui e chegou em 68 aqui. Então, aqui, ó, ele está... Qual que é o deslocamento inicial? 68. Só que lá em cima, ele chegou aqui no ponto 2, eu tenho uma velocidade inicial que eu não sei. Né? Porque por trecho de 1 para 2, eu sei, ele partiu com velocidade inicial igual a zero. E de 2 para 3, como que eu vou achar essa velocidade? Eu acho que a segunda fórmula
de movimento uniformemente variado. Eu tenho a aceleração, tenho o tempo e tenho a velocidade inicial. Então, eu vou chegar na velocidade final. A velocidade inicial é 0, a aceleração é menos 4 e o tempo é 4. Então, a velocidade aqui é de menos 16 metros por segundo. Então, a velocidade final aqui vai ser igual à velocidade final do trecho 2, que é menos 16, vai ser igual à velocidade inicial do trecho de 2 a 3 lá, que vai ser também menos 16 metros por segundo. Tá? Dessa forma, eu consigo calcular agora o deslocamento, porque só faltava isso para eu chegar no deslocamento. Então, se eu pegar aqui, ó, de 2, deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer aqui embaixo, ó. Se eu pegar o deslocamento de 2 para 3, vai ser igual a deslocamento inicial, velocidade inicial pelo tempo, aceleração pelo tempo ao quadrado sobre 2. Aí eu vou ter, ó, de 2 para 3, o deslocamento inicial, ele chegou em 68, então ele está em 68 metros aqui no início. A velocidade inicial, menos 16. Aqui é 4 o tempo também, porque no intervalo, deixa eu trocar a cor aqui, vai de 4 a 8. O intervalo vai de 4 a 8. Então, o que eu vou ter aqui? 4 segundos. Mais a aceleração. Eu tenho, tá lá no gráfico, é 2. Tá aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo a gente já viu que é 4 elevado ao quadrado, dividido por 2. Corto 2 com 2 aqui. Como que vai ficar isso? Isso vai ficar 68 menos 64 mais 16. No final, isso dá 20 metros. Então, ele quer saber o deslocamento do móvel no ponto 3. No ponto 3, ele vai estar na marca de 20 metros. Foi um movimento retrógrado aí, né? Para trás, tá? Então, tá aí, resolvido este exemplo. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, tem o do gráfico de vocês aqui. Então, vamos lá, para finalizar esse vídeo. Ó, esse eu dei em aula. Eu acho que até resolvi no EMIF, mas esse gráfico aqui não precisava de resolução, né? É uma análise de gráfico. Vai acontecer em alguns exercícios de vocês só analisando o gráfico. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, a parábola, ela é para baixo. Então, a minha aceleração é menor que zero, que foi do gráfico que eu coloquei para vocês lá no início desse vídeo. Aí ele pergunta, né? Ele dá o gráfico, ele diz que um automóvel trafegou ao longo de uma rodovia, sua posição em função do tempo está apresentada no gráfico. Ele partiu do tempo zero, foi até 100 metros e depois voltou para o ponto zero aqui em 30 segundos. Aí ele pergunta, na letra A, ele quer saber qual foi a distância máxima que o automóvel se afastou do ponto de partida. A distância máxima que ele se afastou foi 100 metros. Porque ele se afasta 100 metros e depois ele volta para o ponto de origem, né? Então ele não passa mais de 100 metros. Se ele tivesse perguntado qual foi o deslocamento, né, o percurso seria 200 metros, porque ele foi até 100, depois voltou para zero, como se eu fosse de uma cidade para outra e voltasse para minha cidade de origem. Aí eu vou somar as duas distâncias, mas aqui não, ele quer saber só qual a distância máxima que ele se afastou do ponto de partida. Então aqui a resposta é 100 metros. Na B, depois de quanto tempo ele retornou à origem? Ó, ele saiu do tempo zero, foi até 100 metros, depois voltou para o ponto zero. Então, qual é o tempo? 30
segundos. Depois de 30 segundos ele voltou na origem. E na C, que eu acho que é mais complicadinha dessa aí, em 10 segundos de percurso, em que sentido, se é progressivo ou retrógrado, o automóvel rodou e se o movimento foi acelerado ou retardado. Então, o que que a gente tem que ver aqui? Se a velocidade é positiva, né? A velocidade é positiva. Se eu pegar aqui, ó, e colocar um intervalo t aqui, que vai dar mais ou menos 15 segundos, né? Se a gente, como é uma parábola simétrica, os dois lados são iguais, a gente pode dividir no meio e dizer que esse ponto está mais ou menos com pouco erro em 15 segundos, tá? Ele quer saber em 10, que é antes um pouco, que é por aqui, tá? Então ele quer saber num ponto antes. Se eu pegar inicial e final em termos de velocidade, ó, se eu pegar aqui em 15, inicial e final, tá? Então eu tenho tempo final 15, tempo inicial 0. 15 menos 0, 15. E aqui, deslocamento inicial 0 e deslocamento final 100. Eu vou ter valores positivos de velocidade. Velocidade de deslocamento sobre o tempo, né? Então eu vou ter aqui valores positivos. Eu vou ter a velocidade positiva, tá? Vou ter aqui um v maior do que zero. Se eu pegar o segundo trecho, depois dos 15 segundos, depois de t, o que que eu tenho? O deslocamento final aqui é 30, menos 15 no tempo, e depois eu vou ter zero, que é o meu final, menos 100. Então aqui eu vou ter menos 100 dividido por 15. Eu vou ter uma velocidade menor do que zero no segundo trecho. Então, o primeiro trecho ele é progressivo, porque a velocidade é positiva. E o segundo trecho, após no retorno aqui, o movimento é retrógrado, tá? Então, é isso que vocês têm que ver. Outra coisa que vocês têm que ver é a aceleração. Aí o gráfico diz aceleração, parábola para baixo, aceleração negativa. Se o primeiro trecho, que é os 10 segundos, está no primeiro trecho aqui que a velocidade é positiva, então a aceleração vai ser o contrário da velocidade. Então eu vou ter aqui em C um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, tá? E vou ter um movimento retardado, porque a aceleração é o contrário da velocidade. Tá? Então tá aí a resolução desse gráfico que a gente não tinha feito em sala, até fiz em sala em uma sala no final da aula e até fiz uns cálculos lá, mas não chega no resultado, tá? A análise do gráfico é essa aqui, tá bom? Então é isso aí, turma. Eu vou deixar isso aí disponível para vocês. Estudem para a prova. E boa prova para vocês.